Bora. Vamos começar ou não? Bora. Então tá. Ó, boa noite oficial para vocês. Obrigado por estarem aqui. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que eu não sei há quantos anos eu já trabalho. Ele não é uma ferramenta extraordinária de mapa, mas é uma ferramenta que ajuda pra caramba no dia a dia. Por quê? Porque ela é simples de usar, não tem muito recurso, mas ele cria um efeito muito bom, principalmente para fazer algum tipo de explicação, de análise, de desenho. Às vezes você consegue, ele é mais maleável que algumas ferramentas de mapa, tá? Então, eu queria apresentar para vocês o My Maps, tá? Ele é uma ferramenta do Google, inclusive ele chama-se Google My Maps. Depois cada um de vocês podem criar, é só entrar www.googlemaps.com.br, eu acho. E ó, ele tem essa carinha. Eu não vou mostrar todos os meus aqui, não, para não ficar mostrando as coisas que eu tenho, mas é muita coisa, tá vendo? É muita coisa mesmo. Aí ele tem essa carinha, tá? Então, sempre que vocês quiserem criar um novo mapa, é só vir aqui e criar um novo mapa que ele vai abrir um mapa sem título, como esse daqui. Tem a cara do Google Maps, tá? Tem a carinha do Google Maps. Muito simples, muito básico. Só que o que é legal nele, tá? Primeiro, que você consegue compartilhar ele. Então eu vou chamar aqui de aula, My Maps. Outras pessoas têm acesso, tá? Para editar, para olhar, para fazer um monte de coisa. Vocês podem usar também esses mapas em blog, em site. Então ele também é um mapa interativo para ser usado em alguma outra, como janela, né? De interação em algum outro lugar. Já vi isso em alguns sites, tá? E o mais legal, vocês conseguem fazer muitas edições e muitas inclusões de dados aqui. E aí eu quero começar a mostrar para vocês de uma maneira mais simples para ir para o mais complexo. Vou começar aqui, eu deixei em Varginha, né, até para a gente poder brincar. Então, por exemplo, me fala o nome de um restaurante em Varginha. Helena, João. Tem o Vilas Pizza. Tem o Vilas Pizza, boa. Vilas Pizza é bom que é pizza e eu gosto. Vilas Lá é Pizza, pizza frita. Muito bom. ô louco. Ah, vamos lá. Aqui, ó. Santa Luísa, Varginha. Então ele encontrou, tá? Então eu tô aqui mexendo, encontrei aqui deixa eu botar, acho que alguém tá entrando. A Milena falou aqui da pizza frita Vilas Pizza, tá? Eu cheguei aqui, digitei, procurei, encontrei aqui o lugar dele, ele marcou com esse pinzinho verde aqui. Se eu quiser conferir, o que ele está mostrando, eu posso vir aqui no Google Maps e ele vai abrir para mim aonde que está o Vilas Pizza, tá? É esse lugarzinho mesmo aqui, Milena? É, né? Então, beleza, é aqui que eu quero marcar. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar outra abinha aqui. Eu vou vir aqui e eu vou botar adicionar o mapa. Então, o Vilas Pizza, ele está aqui no meu mapa de Varginha e ele está marcado com esse pinzinho azul. Ah, beleza. Eu quero. Me fala um outro restaurante. Tem, vamos lá, um McDonald's em Varginha. Tá aqui, ó. Adicionei o McDonald's também. Tranquilo? Que fica relativamente perto do Vilas Pizza. Me fala algum outro lugar, Milena. Tem o Come Come. Come. Hamburgueria em Varginha. Vamos olhar aonde que ele está. Ele está um pouquinho aqui mais ao norte, mas está aqui também, né? Então, eu estou começando a marcar dentro desse mapa alguns pontos que são interessantes para mim. Vamos supor que eu esteja fazendo ali uma análise dos restaurantes locais, porque eu estou querendo abrir um restaurante. Então eu vou lá, marco todos os locais que eu tenho restaurantes parecidos com o meu, hamburguerias, pizzas ou possíveis concorrentes, e eu começo a ter um monte de pinzinho marcado. E aqui, ó, se vocês repararem, eu vou dar um zoom na tela, vai ficar meio esquisito aí para vocês, mas é mais para vocês enxergarem, tá? Ficou bem grande também, não tem problema. Ó, aqui está estilo individual. Eu posso começar a colocar estilo uniforme. Vitor, o que significa um estilo uniforme? Quer dizer que todo mundo vai ter a mesma cor. Então, quando eu mudo de cor, ele vai ficar tudo igualzinho. Tá vendo? Beleza. Então, se eu vier aqui e adicionar um outro pin aqui, como eu estou dentro dessa camada que eu estou trabalhando aqui, que ela está toda como estilo uniforme, e ela está esse rosa roxo aqui, eu vou chamar ele de renomear restaurante. Legal. Salvei aqui. Tá, Vitor. Beleza, você salvou todos os restaurantes.
E se eu vier aqui e colocar mais uma camada? Pô, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Quer dizer então que você está falando que você tem uma camada de restaurantes e outra de... vamos ver aqui de... bares. Bar. Fala o nome de algum bar aí. Vocês não vão a bar, né? Mas fala o nome de qualquer bar aí. Estevão, me ajuda aí. Tem o Praieiro, acho que é bar, né? Bar Alô? Praieiro. O Praieiro é legal. Então, aqui, ó, Praieira, beleza. O Praieiro tá aqui, ó. Adicionei o Praieiro. Pô, Vitor, mas ele adicionou azul. Por quê? Porque ele é uma outra camada. Então, bares, ele é uma camada azul. E eu posso mudar. Eu posso vir aqui, ó. Eu tenho ícones. Eu vou botar aqui o íconezinho de uma tacinha. Legal? Show de bola. Então, restaurante, eu vou botar aqui aqui, ó. Um símbolozinho de uma... Como eu posso dizer? Um garfo e faca. E tem outros milhares de ícones aqui. Dá para colocar um ícone personalizado, dá para botar, por exemplo, o símbolo de uma igreja, pode botar o símbolo de uma marca, enfim, vocês podem usar toda a criatividade de vocês. Quantas camadas dá para adicionar aqui? Várias camadas. E por que trabalhar em camadas? Porque vocês conseguem habilitar e desabilitar uma camada. Habilitar e desabilitar uma camada. Então, olha, Vitor, deixa eu só dar uma olhada aqui em bares e restaurantes. Opa, vem cá, tá feito aqui agora. Tá feito, tá aqui, ó. No caso, só tem um aqui que a gente adicionou. Ah, deixa eu só olhar só restaurante. Então, deixa eu olhar tudo. Beleza. Então, ó, legal, gostei. Aí, vamos supor que eu queira abrir um negócio, vamos lá na área do Santana e do Jardim Sion. Eu posso abrir mais uma camada ou utilizar a camada que a gente já está brincando e fazer uma forma. Desenhar uma forma geométrica aqui dentro, que ele me dá um determinado polígono. Inclusive, ele me dá os dados desse polígono. Ele diz que tem 3,38 km². Calma aí, Vitor. Então, peraí. Você está falando que eu consigo adicionar áreas e medir essas áreas? É, você consegue medir essas áreas. Pô, então deixa eu... Me dar um outro exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Ó, eu gosto muito de fazer isso daqui quando eu viajo. Então, ao viajar, eu coloco tudo que eu quero ir, separo por dia, daqui a pouco eu ensino vocês a fazer isso. Eu separo por dia, e ainda assim eu faço uma... Eu nem desenho uma área, eu desenho uma linha, para eu ter mais ou menos uma ideia se eu percorrer esse caminho numa viagem, quantos quilômetros que eu vou andar. Então aqui, por exemplo, essa linha deu 6 km. Vitor, mas quer dizer, lá naquele dia você não vai andar 6 km? Não, vou andar um pouquinho mais, vou parar um pouco mais. E aí eu vou me organizando. Isso daqui eu fui desenhando na mão. Eu quero passar aqui, vou sair daqui, vou passar por aqui, vou passar por aqui, eu quero visitar esse lugar, quero passar aqui. São todos os pontos que eu queria fazer nessa viagem. Eu ia passar ali alguns dias naquele local, então eu organizei por cor, né, e por dia, todas aquelas atrações que eu queria ver dentro daquele determinado local. Tá, Vitor, então beleza. Tô gostando de... Oi. Perdão, meu pai precisa entrar aqui, eu não prestei atenção direito. Depois que você desenhou essa área aí do Santana, eu não vi como é que você fez. Eu fiz aqui, ó, tem um desenhar linha, tá? Esse desenhar linha, ele funciona como uma linha, ou se você fechar a linha, ele gera uma área, ele gera um polígono. E aí ele me dá o que tem de perímetro, 3,52, né, de perímetro, e 0,731 km². Entendi. Entendeu? Beleza. Isso é legal, hein? Isso daqui é legal. E aí, tem umas jogadas, é que eu não quero dar spoiler não, eu vou devagarinho. Até aqui, tranquilo? Dá para fazer algumas medições rápidas também, por exemplo, tem uma reguinha aqui, que eu posso medir aqui mais ou menos, ó, em linha reta, de um ponto aqui até outro, tem 1,8, tem 2 km aqui dentro. Ah, Vitor, mas a gente nas ruas não anda em linha reta. Não anda em linha reta, é verdade. Mas, geograficamente falando, dá para você ter uma certa dimensão de proximidade ou não de um para outro. Vitor, o que você enxerga de funções para essas... Quais são as funcionalidades disso?
eu gosto muito de chegar e fazer assim, ó, como eu trabalho com vendas, eu gosto de ter a minha visão da onde eu estou vendendo. Então, se eu tenho lá uma loja, por exemplo, e eu cadastro os meus clientes e eu tenho lá no meu CRM, né? O meu CRM é o lugar onde eu cuido das informações dos meus clientes. E aí você vai olhar para aquilo lá de uma outra forma. Você tem lá, eu não vou pedir o endereço de vocês, mas vamos supor que eu tenho aqui, ó, um pontinho aqui, vários pontinhos aqui, vários pontinhos aqui. E a minha loja, vamos supor que seja essa loja aqui, né? Deixa eu deletar, para não ficar também muito poluído. Beleza. Aí aqui eu tenho um monte de loja, não, um monte de cliente aqui. Aí eu falo assim, pô, meus clientes estão muito concentrados aqui no Padre Vitor, Conjunto Habitacional Centenário, Santa Mônica. Por que que eu tenho cliente aqui para baixo e não tenho cliente aqui para cima? Talvez eu tenha um concorrente. Talvez eu não tenha feito um marketing bem feito como eu fiz nessa área. Talvez eu tenha que investigar mais, mas a noção geográfica, né, vista pelo mapa, te dá um certo olhar diferente, né? Porque se a gente tem como eu posso dizer assim, na planilha, a planilha é legal porque você pode concentrar ali no bairro. Ah, deixa eu fazer aqui uma análise por bairro. Beleza, só que um bairro ele pode ser amorfo, né? Ele não tem forma. Ele pode ser meio comprido, ele pode ser. Você pode ter um bairro muito próximo de um e não está sendo atacado. Eu lembro, quando na minha época de consultor, eu fazia isso aqui com meus clientes e eu falava assim, ó, cara, o que que tem aqui nessa parte aqui, sei lá, em Damasco, que você não tem cliente aqui? Ah, eu tenho concorrente. Pô, legal. Então você sabe que nessa área é dominada pelo cara. Vamos traçar aqui alguma estratégia para que a gente consiga pegar, vamos abrir uma outra loja em tal lugar. Então eu, através dessa informação geográfica, eu conseguia basear demais as minhas ações. O que que eu vejo de possibilidades para você? Milena que trabalha com vendas, prato cheio, para ver, pega o CRM, baixa o CRM e coloca aqui no sistema. Uma vez eu fiz um projeto e aí eu mapeei alguns bairros, tá? Alguns não, muitos bairros no Rio de Janeiro. Então eu fiz esse desenho à mão, tá? Eu fui desenhando à mão cada um e eu coloquei, por exemplo, cada cor dessa, né, quanto mais escura, ela significa a concentração de habitantes por metro quadrado. Então, claramente eu sabia, né, aonde, até de uma maneira um pouco mais intuitiva, aonde que estavam as minhas concentrações populacionais aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, né, você tem aqui o Complexo da Maré, você tem o Complexo do Alemão, que são lugares com adensamento populacional muito grande. E aí você tem outros bairros ali ao redor daquela parte. E aí, como o meu trabalho ele envolve muito essa questão de população, né, eu saber aonde que eu estou posicionado dentro da cidade, e eu ver também aonde a gente chama de áreas brancas, faz muito sentido aonde eu vou posicionar novas empresas, né, novas lojas que eu quero abrir. Então isso daqui me ajudou bastante, Vitor. Deu um trabalho danado para você fazer esse desenho. Deu. Só que tem algumas coisas, de vez em quando, se vocês pesquisarem, tem algumas pessoas que já desenharam e já tem ali algum vetorial. Eles chamam de vetorial, né? O desenho. Então tem desenho do mapa. Eu tenho desenho das macro-regiões em algum lugar de Minas Gerais. Aí tem Zona da Mata, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha, tudo isso separado que alguém desenhou. E é bem desenhadinho, é bem detalhado, né? Alguém com algum mapa já desenhou e você consegue subir para o My Maps. Até aqui, tranquilo? Vocês pensaram em alguma utilização dele? Sim ou não? Então deixa eu excluir essa camada, deixa eu limpar, que aí agora vai vir a parte boa, tá? Que ela encontra um pouco do que a gente está falando também no curso de Excel. Primeiro, deixa eu lembrar para você que eu vou excluir, porque a gente era o bate-papo do início. Então, lembra para vocês que em uma aula eu falei assim, ó, fui no site da ANP e baixei a lista de postos cadastrados na ANP, né? Então aqui, pessoal, tá todos os postos que vendem gasolina C de Varginha. Então deixa eu pegar aqui, são 38, tá bom? Vitor, pô, seria muito legal colocar todos esses no mapa para a gente ver, não seria? Pô, seria interessantíssimo. E aí, bobo que o Google não é nada, ele tem como fazer uma coisa chamada importação. Então eu posso vir no meu Drive, eu posso buscar a minha planilha e eu vou inserir.
Ele vai ler e ele vai trazer isso daqui, tá? Escolher colunas para posicionar os marcadores. Ou seja, ele está pedindo, como eu subi uma planilha no formato de banco de dados, lembra que a gente explicou lá antes, que é tudo encabeçar, o formato de um banco de dados é quando tem só o cabeçalho, não é uma tabela. Ele entende que aquilo ali é um banco de dados, e aí eu venho aqui e falo assim, ó, ele me pede para eu escolher onde é que está as informações que vão ajudar ele, né, o MyMaps, a colocar esses pontos dentro do mapa. Então, é endereço. Complemento não ajuda muito, tá? Porque complemento às vezes é quadra, não é muito bom. Bairro é tranquilo, o F é bom demais e município também. Opa. E município é bom demais. Vitor, por que tá vindo com esses caracteres aqui? Porque quando importa, né, com algum tipo de acento, cedilha, ele não entende, ele dá essas zicas mesmo. Caractere especial. E aí ele vai lá e faz o seguinte, ó, me fala a coluna para que eu identifique o seu marcador. Eu vou deixar o nome da razão social, que aí eu tenho ali o nome bonitinho. Ele vai pensar um pouco e ele vai jogar. Ele encontrou todos os 38, não jogou nenhum outro em nenhum outro lugar. Às vezes é bom você dar uma olhada, assim, dar um zoomzinho para fora para ver se tem algum outro lugar que ele jogou algum ponto. Mas ele encontrou todos os 38. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então vamos lá. Olhando pro mapa, faz sentido o que tá. Vocês que são da cidade, faz sentido estar posicionado esses postos de gasolina aqui? Pô, Vitor, faz sentido. Por quê? Você tem a entrada da cidade pela. Aqui a 491 é a Fernão Dias. Fernão Dias. É isso. Aí eu falei assim: não, Vitor, tá certo, ó, porque assim, ó, os postos eles ficam. Quem entra na cidade entra por essa 491 ou pela MG 167. Então todos ali vão lá, vai seguindo aqui. E aí, beleza. Ah, legal, Tem a tranquilo. 491 aqui, ó. Aeroporto Regional de Varginha, você vai Aqui, ó. embora. Isso aí. Então, beleza. Então faz sentido. Outra coisa é o seguinte, ó. Aqui na parte central, né, você tem ali uma concentração maior de postos de gasolina. Beleza, tranquilo. Muito rápido. Ou seja, a Milena já está fazendo conta ali, fala assim, pô, agora é fácil. Amanhã eu vou baixar o CRM da empresa, vou subir aqui e vou colocar. Lindo, lindo, lindo. Vou pegar todo mundo lá, o nome das pessoas que a gente cuida, que a gente tem ali na nossa pastoral, vou colocar no mapa para eu saber aonde que eu tenho que, entre aspas, assim, aí eu estou pensando com as palavras de empresa, tá? Onde que eu vou prospectar, aonde que eu vou buscar novas pessoas, né? Isso é muito legal. Só que fica melhor, tá? Quando a gente dá uma olhada nesse banco, olha que interessante. Ele tem várias informações juntas. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá? Por exemplo, tem data de publicação, tem um endereço, tem um complemento, tem um bairro, tem, por exemplo, a vinculação ao distribuidor. O que é isso? Quer dizer, se ele é Raizen é Shell, né? Bandeira branca, Vibra é a antiga BR distribuidora, tem bandeira branca, Raizen, cadê? Não tem Ipiranga? Tem Ipiranga. Então aqui, ó, tem uma série de informações que dá para, pô, Vitor, seria interessante eu ver aonde que estão os postos da Raizen. Vamos supor que eu seja da Vibra, né? Aonde que estão os postos da Shell aqui nesse mapa, né? Aí eu vou vir aqui. E olha que interessante. Aqui nessa barra de formatação, eu posso vir aqui, ó. Tá vendo que ele tá falando assim, ó, estilo por coluna de dados. Ou seja, o ponto ele vai ter o estilo da coluna de dados que eu selecionar. Isso quer dizer que a minha vinculação à distribuidora, ela pode variar. Aí aqui é golaço. Aqui começa a ficar muito legal e interessante, por quê? Bandeira branca eu vou colocar como preto aqui, mesmo sendo branco eu vou colocar preto. Raizen ali que é roxinha, eu vou botar roxinho. A Vibra que é verde e amarelo, eu vou colocar verde. E a Ipiranga que é amarela, eu vou colocar amarelo. Então, beleza, faz sentido agora. Ó. Agora eu começo a ver melhor a distribuição. Aí vamos supor que eu sou da Ipiranga. Faz sentido eu abrir um posto Ipiranga próximo do posto Ipiranga? Aqui do ladinho? Não faz, né? Faz o menor sentido, porque tu tá cheio de raiz, um trepado em cima do outro, vai atrás de algum outro lado. Então aqui, ó, tenho aqui o autoposto PGM 500 LTDA, que eu não conheço, não faço ideia de quem seja. Esse aqui é um dado aberto, né? Tá lá tá na NP. E aí a gente vai lá, vamos lá conhecer quem é o cara, vamos conhecer, vamos fazer. Ah, Vitor, mas eu quero abrir um posto do zero. Sou um investidor. Me fala qual que é o melhor local. Aí eu vou começar a olhar para o mapa de uma outra forma. Mas até aqui, tá fazendo sentido? Onde começa a ficar legal?
aonde começa a ficar legal. Então vocês vão me ajudar aqui a fazer um pequeno esboço. Eu vou adicionar uma outra camada, vou deixar essa daqui oculta, eu não deletei, ela está oculta, tá? Ela está aqui. Só deixei ela oculta. E eu quero desenhar, com a ajuda de vocês, mais ou menos algumas regiões de Varginha, tá? Eu quero chegar e falar assim, ó, Vitor, essa parte mais ao norte aqui, vai desenhando ela ao redor aqui da MG167, que a gente vai pegar uma determinada área, tá? Então vamos lá, me ajuda aqui a desenhar, vocês que conhecem. Se eu começasse vindo aqui assim, ó, essa área aqui, dá pra gente dividir com algum nome? Ó, eu tô inventando aqui uma área aqui, tá, gente? Ó, tô pegando aqui uma principal, beleza, ó, pronto. Acabei de inventar uma aqui. Vamos chamar isso daqui de quê? Ó, ali é meio que dividido entre o centro, um pedaço do centro, entre um pedaço das quebradas ali, entendeu? Então vamos colocar... Pode colocar Zona Norte. Zona Norte. Então, beleza, Zona Norte. Zona Norte. Então, porque Vitor, o mas... Bom Pastor aqui, ele pega um pouquinho aqui no centro. Pô, Vitor, só que você pegou aqui, olha só, esse Bom Pastor tá errado. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que você... Legal. Ó, essa parte de Bom Pastor, essa parte aqui, Porto Real, essa meiuca aqui, ela é centro, cara. Ah, legal. Ó, isso daqui, ó, até o shopping é mais ou menos centro. Você tem que contornar também em beira da outra linha que você tinha feito, né? Aí, beleza, centro. Não vai ficar perfeito, tá? Não dá para entender. Centro. Legal. Salvar. Legal. Aí vamos pegar uma outra parte aqui. Vamos pegar uma outra parte nessa meiuca aqui. Vou contornar aqui só para fazer uma graça, para ficar mais bonitinho. Ó, peguei aqui. Fui fazendo os desenhos. Vitor, eu tô vendo que você consegue chegar pertinho e ele meio que aproxima um ponto do outro. Aí ele tem tipo um... Para ficar bem encaixadinho, né? Ele dá essa ajuda no mouse. Aí, ó. Fui fazendo aqui um desenho. Não sei para que eu fui colocando tanto pontinho, mas beleza. Criei uma outra união de bairros. Beleza, fui até o Rio Verde aqui. Salvei. E tá bom. Tá? Então eu dividi em 4 grandes aglomerados, tá? Se eu fosse, vamos chamar aqui de sul, né? Sul. E vamos chamar essa daqui de leste. O Vitor, você tá criativo hoje pra caramba. Ó, aí, olha que legal. Eu desenhei uma área. E vamos supor que depois, quando vocês estiverem fazendo alguns estudos, né? A Milena, que gosta de olhar bastante para essa parte de dados, ela vai falar assim, Vitor, essa parte aqui norte, você pegou determinados bairros. E você tem uma área que ela... Quantos mil habitantes tem em Varginha? Vocês sabem dizer? 150? 150. Vamos botar 150, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, Vitor, só nessa área que você marcou, ficticiamente, tá, pessoal? Fictício. Tem 75 mil habitantes. Metade da população está aqui. O que eu vou fazer? Olha que interessante. Tá vendo essas 3 bolinhas? Tem uma coisa chamada aqui, ó, abrir tabela de dados. Opa. O que é isso? Isso daqui, meu povo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. É uma tabelinha, tá vendo? Com o nome das áreas e a descrição. Mas olha o que eu consigo fazer. Eu consigo colocar uma coluna como se fosse o quê? Um banco, uma tabela. Uma coluna antes. E olha que engraçado, eu vou chamar isso aqui de população. E olha o tipo que ele deixa eu colocar. Ele deixa eu colocar um tipo texto, número, data e hora e verdadeiro e falso. Por que será, hein? Vamos lá, número. Então, eu vou colocar 75 mil habitantes aqui. No centro vai ter 20 mil habitantes. Mas isso é muito interessante. Que doideira. Aqui vai ter 20 mil habitantes. 20 mil não, vou botar 25. E aqui, ó, 75 com 25, 100, 20, 30. 150 mil. Somou 150 mil, tá, pessoal? Vitor, legal. Tá aqui, ó. Você já clica aqui e já aparece a população. Calma aí, Vitor.
Então, cada coluna que você coloca aparece como um item descrito aqui. Então volta lá naquela sua primeira informação. Clica nele. Olha que interessante. Tudo que está descrito naquela minha tabela de dados, ela está aqui. Naquele meu banco, que eu fiz a exportação, desculpa, que eu fiz a importação, está aqui. Tudo que está aqui. A diferença é que um você importou, o outro você está alimentando, né? E o outro eu estou alimentando. Legal, Vitor. Então, vamos lá. Eu estou começando a pegar a essência da coisa. Legal. Lembra da minha áreazinha aqui? Aqui, cada um tem o seu estilo. Eu posso pintar um de azul, porque está escrito estilo individual, né? Eu posso pintar outro de rosa. Eu posso fazer uma miscelânea danada. Pô, mas seria interessante se eu tivesse ali, por exemplo, uma separação por cor da área que é mais adensada populacionalmente. E aí a gente vem aqui, ó, estilo por coluna de dados, população. E ele tem uma coisa muito interessante que são os intervalos. Ou seja, eu posso dividir, como tem 4 só aqui, né? Ele já me deu como 4. Mas ele já faz uma divisão das áreas de acordo com o tamanho da população ali. Então ele já categoriza por cor. Calma, Vitor. Ou então você está bugando. Está bugando muito minha cabeça. Então se agora eu vier aqui e desenhar uma outra área, bonitinha, aqui do ladinho, e colocar que aqui tem 5.000 habitantes, ele vai aparecer mais claro? Ele vai aparecer mais clarinho. Porque ele caiu nessa sequência aqui. Opa. Então quer dizer que se eu pegar, um dia eu tiver a paciência de desenhar cada bairro, né? Não precisa ficar perfeito não, né? Ali é uma 100.000. Opa, botei no lugar errado. Vou botar 100.000 aqui, ó. Virou uma população gigantesca. Ó, ele já começou. Você viu que ele recalcula essa divisão aqui? E como eu coloquei com 4 intervalos, ele sempre vai fazer uma divisão ali, né? Deve pegar ali quartil. Enfim, não sei qual é a divisão que ele faz, mas ele acaba organizando, por exemplo, de 5 a 20.000. Ah, Vitor, mas eu quero ele cada vez mais detalhado. Aqui, ó. Você pode dividir em até 12. Ele tem até 12 divisões. Vamos colocar 5? Vamos. Mudou muito? O de 100.000 ficou mais escuro. Eu posso aumentar a transparência ou não do polígono. Então eu posso deixar ele bem opaco. Né? Aí você não vê nada. Deixa eu dar uns contornos aqui, porque... Mas vocês entenderam. E aí, vamos supor que aqui eu tenho a população. Tá aqui, ó. Tem como se arrastar isso daí? Se você selecionar... Ah, que legal. Tem. Ele só não é muito amigável, assim, tá, galera? Assim, às vezes ele... É uma ferramenta boa, muito boa, tá? Conversa muito ali com os dados, grátis, obviamente, né? E você tem muita coisa para fazer, né? Dá para fazer muita coisa. Eu, inclusive, já fiz muita apresentação utilizando isso daqui, e isso daqui ganha de lavada de qualquer algum programa que eu precise ficar baixando no computador. E é isso. Vamos lá, população 2.000, vou botar uma bem pequenininha aqui. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Legal? Dúvidas? Curiosidades? O que vocês pensaram? João, o que você está pensando? Já está fazendo aí ou não? Pensando um pouco, porque meu pai ele é corretor, e às vezes ele precisa detalhar, tipo, um terreno, um loteamento, assim. Legal. Então, ó, às vezes ele precisa de ajuda. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu tirar essa camada da frente. Vamos vir aqui, ó. Vamos para essa... Cara, não faço a menor ideia do que seja essa rua Heitor Foreste aqui, tá? E aí vamos supor que eu tenho aqui a minha visão por satélite. Opa! E eu queira medir, por exemplo, de cima, né, o tamanho desse galpão. Seu pai é corretor, né? Eu vou vir aqui, vou fazer uma... Eu duvido que não bata. Duvido. É porque eu joguei nessa... Calma aí. Deixa eu botar numa outra camada. Eu duvido que não bata. Vai ter que fazer a conversão depois, tá? Porque ele vai dar em hectare. Mas aí é só você botar numa calculadorinha ali, tá? 0,063 hectares, tá? Tem de perímetro 102 metros quadrados.
Então aqui na frente, ó, tem mais ou menos 30 de frente com 50 de profundidade, é isso? É isso. Aí vai somando, ó. Bateu os 101, tá vendo? E aí, tranquilo? Tudo jóia. Da hora, interessante. Beleza, vamos voltar para esse modelo aqui de mapa, para ficar mais fácil da gente ver. E aí, meu povo, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Imagine que eu pudesse exportar essa minha tabela. Manter dados atualizados, não sei o que, exportar KML em vez de... Ok, download. Opa, exportou meu banco. Meu banco não, meu mapinha que eu acabei de fazer. Dessa camada sem título, que eu também não chamei de camada sem título. E eu vou importar aqui, fazer upload. Eu vou procurar no meu próprio computador. Acabei de fazer, está aqui, e vou abrir. Ou seja, aquilo que eu fiz anteriormente, que está como camada sem título, eu tenho uma outra camada aqui, de mesma fonte. Está aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui. Vitor, mas para que você quer fazer isso? Porque eu posso vir aqui, ó, cancelar. Essa camada aqui é uma camada de população, concorda? E aí eu posso ter uma outra camada aqui dentro, sei lá, vamos inventar aqui, ó. População pode ser aqui uma camada de bares e lojas, comércio e serviço. E aí, nisso daqui que a gente acabou de fazer, eu posso adicionar outras informações. Abrir tabela de dados. Eu não tenho a população, eu vou adicionar uma outra coluna com e serviço, também de número, e vou adicionar. E eu posso adicionar aqui, que aqui tem 100. Na de baixo tem 200. Aqui tem 10. Aqui tem 0. E aqui tem 50. E aqui tem 30. E aqui tem 110. E aqui tem 120. Deixa eu botar uma população aqui que eu não tinha colocado. Nisso que eu coloquei esses dados, eu tenho um dado de população que eu tirei agora. Vou colocar aqui como estilo uniforme não. Vou colocar por coluna, estilo por coluna de dados. E vou colocar comércio e serviço. Dessa vez, eu vou colocar um intervalo aqui roxo, que também funciona da mesma forma, por cor. E aí, meu povo, eu posso sobrepor uma camada em cima da outra. E aí ela fica com uma determinada cor. Vitor, mas eu posso sobrepor várias coisas? Pode. Lembra que eu falei que ela tem até 12 camadas? E o Vitor, eu ainda posso colocar esse daqui? Pode colocar esse daqui. Acabou. Você consegue colocar um monte de outras informações aqui dentro, consegue fazer um monte de análise e consegue ser visualmente agradável para quem você quiser apresentar. Faz sentido? Faz muito sentido. Boa. Muito top. O tanto que você não pode organizar